Fala rapaziada do Legado Azulina, você também meu amigo, aí torcedor de outros clubes, o N Assis aqui com vocês. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco aí sobre os nomes cotados para a diretoria do Clube do Remo, a gente vai falar um pouco sobre eles aqui e também vamos falar sobre o José Aldo, né? Porque, pode ser ou não, a gente vai conversar um pouco sobre isso aqui. Antes eu peço para você se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações. Chegando a marca aí, meus amigos, de 33 mil inscritos, vamos sortear 4 camisas do Clube do Remo para vocês. Então já se inscreve aí, deixa seu like, compartilhe nossos vídeos. É importante aí para o crescimento do nosso canal, a sua participação aqui e interatividade com o Legado Azulino, tá bom? Lembrando que esse vídeo é patrocinado pelo OneFootball. Se você não baixou o melhor aplicativo de futebol do mundo, o QR Code está aqui na tela e também no primeiro comentário fixado, você baixa esse aplicativo. Além de você acompanhar a Bundesliga gratuita e na íntegra, você também acompanha as notícias do futebol nacional e internacional. Baixe o OneFootball, coloca o Leão como time do seu coração, o Clube do Remo aí, e acompanhe também as notícias do futebol nacional e internacional. Tenho certeza que você não vai se arrepender de baixar esse aplicativo, ele é top. Eu te indico aí. OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo. Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, galera, bora começar falando aqui sobre a diretoria do Remo, né? Porque dois nomes foram especulados aí, um para a coordenação e outro para a direção esportiva do clube. Para a direção esportiva, a gente já tinha conversado aqui, né? O Milton Campos aí foi convidado e ele pode, né, deixar ali o Condel para se tornar diretor do Clube do Remo. O meu grande problema nessa história não é a questão do Milton Campos assumir. É se o Milton Campos vai assumir sozinho isso. Porque eu não lembro o Milton Campos ter trabalhado na parte do futebol do Clube do Remo ou de qualquer outro clube. Eu não lembro. É um cara que gosta, é apaixonado por futebol, ele gosta muito e faria de tudo sim para ajudar o Clube do Remo. Só que você colocar só o Milton Campos numa função de tamanha responsabilidade, não que o Milton Campos seja um cara irresponsável, não. É bem complicado, né, cara? Eu não consigo entender a ideia da diretoria do Remo, do presidente do Remo, né, em deixar só isso. Caso traga e deixe o Milton Campos como um dos diretores e trazer um profissional para trabalhar com o Milton Campos, porque o Milton Campos ele tem impulso. Ele pode muito bem chegar para o jogador e fazer as propostas que tem que ser feitas para os jogadores. Dizer as regras, né, que cada jogador vai ter quando assinar com o Clube do Remo. O respeito à camisa, o respeito à instituição, né, o respeito à profissão também. Isso tudo deve contar aí nas contratações dos jogadores. Mas o Milton Campos sozinho eu acho que não consegue fazer, não consegue. Espero estar errado, espero também que isso seja apenas um boato. Mas o Milton Campos sozinho ele não vai conseguir resolver os problemas do Remo. Mas se trazer um profissional para trabalhar, que conheça também o mercado, para trabalhar junto com o Milton Campos, aí o presidente do Remo eu acredito que acerte nesse quesito aí. Sobre o coordenador de futebol, surgiu o nome do Josué Teixeira, aquele mesmo que foi treinador do Clube do Remo em 2017, também passou pelo Caeté nessa temporada agora, fez até uma campanha aí razoável com a Caeté, deixando o time até as quartas de final do Campeonato Paraense. O time caiu quando enfrentou o Remo, né? E foi treinador da Tuna, né? Naquela campanha lá patética da Tuna na Série D do Campeonato Brasileiro dessa temporada. O meu grande, assim, o que eu fico pensando não é nem a questão do Josué, tá? O Bentes tá buscando um cara que tem, segundo o que o Bentes falou, né? As palavras do Bentes. Tá aí, eu não lembro se foi o podcast do Abner ou se foi o podcast do meu amigo Paulo Gralato. Mas, segundo as palavras do Bentes, ele quer buscar um cara que tenha identificação com o Clube do Remo para essa função. Que já tenha uma história no Remo, né? Que já tenha trabalhado no Remo. Eu quero saber qual é a identificação que o Josué Teixeira tem com o Remo. É só isso que eu quero saber. Já que você falou que vai contratar um cara que tenha, né? Esses quesitos aí. Eu queria saber qual a identificação que o Josué Teixeira tem com o Remo. Nada contra o profissional, mas o que o Josué Teixeira fez em 2017 foi um trabalho, meu amigo, razoável para ruim. Não ganhou o Campeonato Paraense, começou também aquela gestão toda bagunçada do Remo, mas não ganhou o Campeonato Paraense, não foi bem no Campeonato Brasileiro. Então que história que o Josué Teixeira tem no Remo? Eu vou mais além, que história que o Josué Teixeira tem no futebol para ser coordenador do Clube do Remo e assumir tamanha função? Será que para ser coordenador do Remo o cara tem que ser menor que o Disson no cenário do futebol para poder receber ordem desse cara?
Porque eu acho que o Disson também deve dar os pitacos dele ali, com certeza. Com certeza, ele deve ali com o Bentes dar os pitacos dele. Então, para isso você contrata, Bentes. Porque se você contratar um cara ali mais pulso firme, um cara com mais identificação, e o Disson for querer piruar lá, ou qualquer outro amigo seu for querer piruar lá na questão do futebol do Remo, esse cara pode, né, fazer igual como o Fred Gomes fez no rival. Não, quem manda aqui sou eu. É a situação. E aí você se obrigar a se indispor com o cara. O que eu posso falar aqui sobre essa contratação de Josué Teixeira? Eu sou totalmente contra. É um cara que, pelo que o Bentes falou, tinha que ter história com o Remo. E o Josué Teixeira não tem isso com o clube. E, na minha opinião, o melhor nome para esse cargo chama-se Jean. Para mim. Minha opinião. Você deixa a sua aqui também. O Jean tem história no Remo. Já trabalhou em outros clubes. E no Remo ele seria totalmente respeitado. Minha grande dúvida sobre isso é a relação do Jean com a atual diretoria do Remo, com o atual presidente. Porque nós sabemos que o Bentes gosta muito de priorizar os amigos, né? Ele gosta muito de ajudar seus amigos. Então, é uma coisa também que eu acho que aquilo que eu venho falando para vocês, enquanto não priorizar o profissionalismo e ficar só na amizade, o Remo vai ficar nessa situação aí, perdendo milhões e milhões de reais a cada ano que fica afundado aí na Série C. Antes de a gente falar sobre o José Aldo, eu quero dar um recadinho aqui da Pix Prêmio Sport. Já se cadastrou lá? Não se cadastrou? Então deixa aí, meu amigo, tá? Só você clicar no primeiro comentário fixado, se cadastrar na Pix Prêmio Sport, a melhor casa de apostas aí para você fazer o seu cadastro, se cadastrar. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Lembrando, quando chegarmos aos 100 cadastros, vamos sortear aí uma camisa do Clube do Remo dessa temporada, a camisa branca. Então se cadastra aí para você não ficar de fora do sorteio. Lembrando também que esse vídeo é patrocinado pelo meu amigo Gabriel, é só você chamar ele aí, o telefone dele tá aí na tela para você acompanhar as séries. O campeonato, a Série C acabou, mas as séries não acabaram. E também você pode acompanhar aí a Champions League, a Copa do Mundo tá chegando, então assine aí com o Gabriel, tenho certeza que você não vai se arrepender, tá bom? Bora falar um pouquinho agora sobre o José Aldo, né? Porque, o José Aldo tá negociando com o Remo? Não está negociando com o Remo. O que eu quero falar aqui sobre a informação do José Aldo? O José Aldo é um dos poucos jogadores, da minha opinião, do rival que se destacaram nessa temporada. Talvez um dos melhores meias da Série C. Mas nesse quadrangular ele foi assim como todo o time do rival, né, meio apagado, mas foi o único que se destacou. Vale a gente ressaltar isso. E ele não pertence ao rival. Ele pertence ao Guarani de Palhoça, está emprestado. Assim como a maioria dos jogadores do rival e do Remo também, o José Aldo tem contrato até o final dessa Série C. E muito se diz que ele não vai renovar com o rival, até porque tem propostas de clubes da Série B, até mesmo da Série A. Eu acho que isso é papo de empresários, pelo menos os dois clubes da Série B, ele deve ter ali propostas. Eu queria saber se não tem como o Remo, né, e aí eu quero saber muito a sua opinião, torcedor, se esforçar para tentar trazer esse jogador. Por quê? O José Aldo seria aquele jogador que faltou para o Remo nessa temporada, um jogador de criatividade. Nós sabemos da qualidade dele. Já pensou no meio campo com o José Aldo e o Shoa? Você já parou para pensar nisso? Como seria bom? É claro, o José Aldo teria que mostrar o seu valor para o torcedor do Clube do Remo. Teve toda aquela questão dele falar de Maior do Norte, mas aquilo ali também eu tenho certeza que ele foi induzido a falar aquilo ali, né? Pela questão do clube que ele estava. Então, seria interessante sim esse jogador no Clube do Remo. Na minha opinião, dos jogadores aí no mercado, o José Aldo poderia sim estar na realidade do Remo. O grande problema é o salário que o José Aldo recebe. Ele recebe no rival, se eu não estou enganado, aproximadamente 90 a 100 mil. No Clube do Remo, provavelmente não receberia menos que isso para poder jogar uma Série C. Eu acho que vale a pena. Você paga, por exemplo, 80 prata para o Leandro Carvalho, que não fez nada, né? Você poderia pagar também um valor desse com o José Aldo. Agora a pergunta é que fica. Será que ele vai querer jogar mais uma vez a Série C? Eu acho muito difícil. Sinceramente, eu acho muito difícil que ele queira jogar uma Série C. Provavelmente ele vai querer jogar uma Série B. É um jogador jovem, está em ascensão no futebol. Não vai ficar no rival, isso já é fato, tá? Você pode ter certeza disso. Ele não vai ficar no rival. E se sair do rival, provavelmente deve ir para o clube da Série B. Mas se eu sou um diretor do Remo, se eu sou o presidente do Remo, eu já entraria em contato com o agente dele. E aí? Você acha da gente sentar para conversar? Né? Bora conversar aqui. Porque é um jogador, sim, que faltou para o Remo nessa temporada. É aquele jogador para cadenciar o meio campo, que resolveria os problemas. O principal problema do Remo da última temporada, né, dessa temporada agora, que foi a questão de meio campo. E, na minha opinião, tem totais condições aí para ser titular e se destacar com a camisa do Remo. Mas é aquilo, né? É um jogador que está em ascensão, tem proposta de outros clubes. E eu acho muito difícil que ele negocie com o Remo. Mas, né? Tá livre, vai ficar livre.
Não vai ter mais nenhum vínculo com o rival, provavelmente. Então fica aqui a menção aqui sobre o José Aldo. Vamos ver aí, né? Na minha opinião, seria aí uma das melhores contratações do Remo nos últimos 3 anos, né? Se o Remo contratasse o José Aldo, nos últimos 3 anos aí, uma das melhores contratações, porque é um jogador de muita qualidade, com muito potencial também. É um cara inteligente, não é craque, não tem torcedor craque, monstro, não é isso. Mas é um bom jogador, como eu disse, é um jogador que o Remo não tinha no elenco e não tem no elenco, a verdade é essa. Então, eu faria assim um esforço para trazer esse jogador, mas quero muito saber a sua opinião. Você traria, José Aldo? Deixa aí no comentário, quero muito saber a sua opinião aí. Então é isso, meus amigos, muito obrigado, até a próxima, tchau.